Da Camila. Prontinho. Seja bem-vinda, Tati, todos aqui de volta e fica à vontade. Tati, é com você. Obrigada. Obrigada a você, Gislene. Parabéns mais uma vez por vocês duas, né? Sustentando aí esse seminário 7, enfim, muito legal. Então, o que que eu pensei para. Eu fiz um resumo, assim, umas anotações sobre o capítulo 23, que é o penúltimo capítulo do seminário 7, né? Chegando no final. Então, a gente começa no item 1. Então, Lacan inicia o item 1 falando sobre a pretensa maturação genital e a felicidade sem sombras desse encontro com o objeto. E será que é disso que se trata uma análise? Então, no final de análise, segundo o que a IPA propõe, ou propunha, eu nem sei como é que é isso hoje, né? Como é que a IPA vê isso hoje, mas o que na época que era visto como o final de análise, o sujeito passaria para um estado de organização genital madura. Eu não sei o que que significa isso. Qual seria essa coisa, né? Seria essa coisa do encontro perfeito, sei lá. Então, é isso que Lacan está dizendo que nesse capítulo todo aqui, que não é isso que se trata, não é disso que se trata uma análise, né? Aí, aí ele diz na página 355. Uma análise, se devemos concebê-la como plenamente terminada para alguém que deve encontrar-se em seguida na posição responsável em relação à análise, isto é, ele mesmo, o analista, deve ela, idealmente, por direito, diria, terminar nessa perspectiva de confronto que etiquetei há pouco, com a denotação de racionalização moralizante e que rende, por demais, frequentemente a se expressar. Quando se articulou na linha direta da experiência freudiana, a dialética da demanda, da necessidade e do desejo, será sustentável reduzir-se o sucesso de análise a uma posição de confronto individual vinculada a essa função, certamente fundada e legítima, que podemos chamar de serviço de bens, bens privados, bens de família, bens de casa e outros bens igualmente que nos solicitam, bens de ofício, da profissão e da cidade. Então, ele está dizendo. Será que essa coisa de alcançar bens é isso que a análise dá? Essa satisfação do bem, de você ter o bem, de você adquirir determinada coisa, é disso que se trata também? Ele está perguntando, né? Aí no final ele diz: não há razão para nos constituamos como garante do devaneio burguês. Então, a gente, como analista, não pode ser garantidor dos devaneios burgueses. Então, não é que. Então, também. Então, se por um lado não é esse encontro com o objeto, esse encontro dessa maturação sexual, né, dessa coisa genital, se de um lado não é isso, também do outro não é acesso a bens. Isso ele está dizendo, também não que a gente não pode, como analista, ser garante do devaneio burguês. Então, a psicanálise não traz promessa de felicidade, ou de bens de consumo. Então, não se trata nem de uma promessa de felicidade, nesse encontro aí né, dessa pretensa, desse encontro genital, e também não é a coisa de acesso a bens de consumo. O som aqui para mim está um pouco baixo, não sei. Boa tarde, Tá Tatiana. baixo? Oi, Genival, tudo bem? Boa tarde. Boa Tá tarde. baixo para Vamos todo aí. mundo? Como é que é? Aqui tá normal. Aqui tá O bom som também, Genival. para Tá. os outros está bem? Dá uma Será que é o olhadinha, meu? Genival, no seu lugar, no seu computador, no som, porque o meu estava baixo. Aí eu aumentei aqui agorinha e Pois melhorou. no máximo aqui, Tá no máximo? mas, Ah, mas tudo bem, pode continuar aí, vou ver. que pena. Então Vocês ele, estão em que página? página 355 na minha versão. Não, Trezentos. quando lá. Genival, talvez você possa sair e entrar novamente. Oi?
talvez Genival possa sair e entrar novamente. Sair e entrar Ele novamente? sair e entrar novamente. Ah, melhorou, Genival? Você ouviu o número da página, Genival? 355, né? Isso, isso. Ah, então tá dando para ouvir, né? A 354 é as metas morais da psicanálise? Isso. Isso, a gente começou no capítulo 23, as metas morais da psicanálise. Ok. Então, no finalzinho da página 355, Lacan diz: não há razão para que nos constituamos como garante do devaneio burguês. Então, o que Lacan está dizendo aqui é: a psicanálise não traz promessa de felicidade ou de aquisição de bens de consumo. Não há promessa de felicidade, o desejo não se satisfaz, e isso que mantém vivo. Então, o desejo ele só tá vivo porque ele não é satisfeito, né? E essa coisa dele também, essa coisa do desejo tem uma certa aproximação com a angústia que a gente vai ver aqui. Uhum. Aí na página 356 ele diz: como creio ter lhes mostrado aqui, na região que delineei para vocês esse ano, a função do desejo deve permanecer numa relação fundamental com a morte. Eu achei bem importante isso, porque eu até lembrei que foi comecinho. Gente, tá dando um eco, não Tá tá? dando eco. Agora começou um eco. Eu não sei. Tá todo mundo. Deixa eu ver que tá desligado. Deixa eu Todo mundo desligar o podia, meu. Vou desligar meu microfone. todo mundo podia desligar o microfone, porque eu acho que talvez seja isso. Bom, é, então o desejo deve permanecer em relação com a morte. Eu lembrei até que quando a Gislene começou aqui, né, Gislene, a gente falou sobre o projeto, né? Que o Lacan traz o projeto da psicologia científica, que tem essa coisa que ele extrai depois dessa pulsão, tá relacionado com a pulsão de morte também, né? Enfim, que eu acho que tem isso a ver também com o desejo e essa relação com a morte que ele traz aqui na página 356. E Tati, só outro ponto é que no último encontro a gente fechou justamente, encerrou justamente nisso quando você trouxe lá o Conte, desse grito contido, né? Essa morte também que, vamos dizer assim, Essas duas contido, né? mortes, Essas várias formas de morte, né? Tanto aí você separou também a Antígona como desejo até a morte e o Sade gozo até a morte, né? E aí agora tá amarrando, tá sendo legal, tá? sim, sim. Essa coisa dessas duas mortes, né? A morte simbólica que traz e a morte Aham. física, né? Então, assim, essa coisa dessa possibilidade de que a gente sabe que vai morrer, né? Então, é sempre uma morte também que já está ali, a morte simbólica, né? É, então, o Lacan está retomando aqui a ética da psicanálise. A ética não é a ética da felicidade, não é do bem comum, mas a ética do desejo. Ele critica as normas que subordinam o desejo individual às ideias coletivas, como a felicidade geral, o progresso, a salvação, a harmonia. Essa coisa essa ideia também que a gente também trouxe da outra vez do bem, né? Essa coisa de querer fazer o bem, né? E aí ele diz que então, se o desejo é sacrificado em nome de um bem, o sujeito vai se alienar cada vez mais. Então, não é disso também, né? Aí logo aí em seguida ele traz a noção de desamparo, ele usa o termo em alemão, desamparo originário. Não há um grande outro que garante a existência ou gozo. A felicidade não é o critério da ética, o desejo é. O sujeito é responsável pelo próprio desejo, enquanto com o desejo é sempre angustiante, porque nele o sujeito toca a sua falta radical, que é a sua própria morte simbólica, né? Aí, no item 2, Lacan inicia o item 2 falando novamente do Édipo. Aí ele diz que aí na página 357
Lacan diz que o Édipo, em certo sentido, não, eu achei muito interessante isso aqui. Ele diz que o Édipo, né, na hora que a gente lê, ele, em certo sentido, ele não fez o complexo de Édipo. Ele se pune por uma falta que ele não cometeu. Ele apenas matou um homem que ele ignorava ser seu pai, que ele encontrou na estrada. Ele fugia por ter ouvido falar de algo nada bom que estava prometido nessa relação com o pai. Ele foge daqueles que acreditavam ser seu pai, querendo evitar o crime, ele encontra. Então, assim, porque ele acha que ele é filho daquela família que eles fogem da família. Então, nesse sentido, ele não sabia, né? Então, ele foi uma falta que ele não cometeu porque ele quis. Lacan coloca isso aqui, na página 357. Aí ele Aí ele retoma a noção de felicidade e nessa coisa de aquisição de bens, que ele já estava trabalhando no item um para diferenciar essa felicidade e essa aquisição de bens, diferenciar do desejo. E isso não tem nada a ver com o desejo. Então, essa coisa dessa felicidade e de ter bens de consumo, né, que ele chamou no item 1 de devaneio capitalista, isso não tem nada a ver com desejo. Aí ele diz aqui. Tampouco sabe que atingida a felicidade conjugal, a de ofício de rei, de ser guia de uma comunidade feliz, é com sua mãe que ele dorme. Pode-se, portanto, colocar a questão do que significa o tratamento que ele se inflige. Que tratamento? Ele renuncia àquilo mesmo que cativou. Ele foi propriamente ludibriado, tapeado por seu próprio acesso à felicidade. Para além do serviço dos bens, até menos no pleno êxito de seus serviços, ele entra numa zona onde procura o seu desejo. Convém explorar o que pode conter nesse momento em que, tendo Édipo renunciado aos serviços de bens, nada é, no entanto, por ele abandonado da preeminência de sua dignidade sobre esses mesmos bens, em sua dignidade sobre em que, nessa liberdade trágica, ele lida com a sequência desse desejo que o levou a transpor esse termo, que é o desejo de saber. Ele soube e ele quer saber ainda mais. Aí aqui Lacan faz a referência à peça do Rei Lear, de Shakespeare, e ele diz que se pergunta se será preciso trazer outra figura trágica, além do Édipo, mais próxima que nós, que segundo ele seria essa peça do Rei Lear. Então, como é que é essa peça? Eu coloquei lá no grupo, eu li também, li ela e coloquei lá no grupo para vocês, para quem quiser ler. Então, tem duas histórias que passam em paralelo. A primeira história mais importante é o rei Lear, já idoso, e ele vai dividir o reino entre as suas três filhas. Mas, para isso, ele vai dividir de acordo com o amor que cada uma delas declarar para ele. Então, ele tem três filhas, Goneril, Regan e Cordélia. Goneril e Regan, elas bajulam o pai, elas fazem uns discursos muito bonitos, de amor, etc., para o pai, e bem exagerado. E a Cordélia, ela diz assim: eu amo e respeito você como uma filha deve fazer. Isso ela diz. E aí, ele fica bravo com ela, ele ele fica decepcionado com essa fala, ele esperava que, como as outras irmãs, é, ela fosse bajulá-lo, e aí ele deserda essa filha e divide o reino entre as duas filhas que bajularam ele. E aí, nisso, a Cordélia sai, vai para casa com o rei da França. E aí, quando o reino e o poder está dividido entre as duas filhas, aí elas começam a maltratar o pai e privam ele da dignidade. Não aceitam ele em casa. Ele tinha uma equipe e ficava hospedado. A intenção dele era ficar ora hospedado na casa de uma, ora hospedado na casa de outra. Mas ele não.
Elas não aceitam ele. É, Aí quando ele vai se dar conta que ele tinha sido ludibriado pelas duas filhas, já era tarde demais, né? Então, no final das contas, a filha morre, ele morre, então ele perde assim, né? Então essa é uma história. A outra história tem um outro rei, o Duque, na verdade, que o Duque de Gloucester Center, ele é traído o filho também tem essa coisa, do filho bastardo passa a conversa nele, diz que engana ele e faz ele ficar com raiva do filho legítimo, ele fica cego, literalmente cego, e quem cuida dele é esse filho legítimo. Então tem essas duas histórias correm em paralelo no texto, e essa relação do pai com as filhas, né? E com o filho. É, Aí o Lacan diz aqui que não vai se estender muito acerca do alcance da peça. Eu quero simplesmente fazer entender que é ultrapassamento do Édipo a partir do rei Lear. Aí eu fiquei pensando, e ele diz que esse ultrapassamento sobre uma forma derisória, uma forma de piada. Eu fiquei pensando, por que que ele diz que o rei ultrapassa essa peça do rei, ultrapassa o Édipo, né? É, Então, eu acho que tem a ver com essa coisa do significante do nome do pai, que o rei abre mão. Ele abre mão porque o rei, ele tinha a função de lei. Ele abre mão dessa função. Então, saiu daquela coisa do Édipo, que seria pai, filhos e o amor, e o filho respeita simbolicamente a lei do pai, né? Quando vai para e o Lia, o rei abre mão de ser lei. Ele passa a Para a filha, né? para as filhas que bajulam ele. Eu pensei nisso, né? O que vocês acham? Né? Parece que é isso, né? Porque o Lacan deixa claro que ele fala que ultrapassa, né? Ultrapassamento de Édipo a partir do rei Lear. Essa É, questão de e abrir é mão uma do poder. ultrapassamento sobre uma forma derrisória, foi uma forma ridícula de ultrapassamento, né? Foi uma coisa boba. Aí eu fiz algumas anotações. No mito do Édipo, o sujeito encontra o desejo através da mediação significante do pai. O nome do pai organiza o desejo. Introduz a lei simbólica, limita o gozo, possibilita a entrada no sujeito do campo da linguagem. O Édipo marca um ponto em que o sujeito renuncia ao gozo absoluto, essa função, esse encontro perfeito com a mãe, né? Que também o Lacan trabalhou no começo do seminário, quando ele fala da coisa, né? Ele trabalhou também no set aqui. Na peça, Lear, o que o Lacan vê é justamente o colapso dessa mediação paterna. O Lear, o rei, pai simbólico por excelência, aquele que detém o poder da palavra, mas na peça ele abdica a função paterna simbólica. Ele divide o reino entre as suas filhas e exige delas declaração de amor. Então, essa declaração de amor fica no lugar da lei. Ele quer ser amado, reconhecido. Ele quer ser amado e não reconhecido como pai. Tanto que quando a filha diz, eu te amo e te respeito como uma filha deve respeitar o pai, ele não considera isso como um elogio digno a dividir o patrimônio e não dá nada para ela, né? Ela perde tudo. Então ele antes tinha o papel de lei, se torna objeto na mão dessas duas filhas que dividem o reino. Ali no Édipo, a gente tem o Édipo mata o pai sem saber que é o pai, e aqui a gente tem um pai que abre mão do seu poder pensando que conhece as filhas, né? Ele pensava que conhecia, e no fundo elas vão abandoná-lo, né? A E peça ele abre, do ele abre mão da função de pai e pensa como um homem vaidoso.
Ele não é o pai, ele quer escutar elogios, né? Então, assim, ele saiu dessa função de pai, ele quer ser bajulado, né? É, Então, o que está em jogo não é mais o conflito do pai e filho amor, mas a queda da estrutura do Édipo é a função simbólica do pai. Então, como eu disse, ele não é mais o pai simbólico, que interdita o gozo, ele se torna o sujeito do gozo daquele que quer ser amado diretamente, sem o véu da lei. Isso que, né, que ele quer ser bajulado, né? Aí, no final da página 357, Lacan termina assim: o rei, Lear, renuncia ele também aos serviços de bens, aos deveres reais. Ele acredita ser feito para ser amado, esse velho cretino. Ele entrega, portanto, o serviço de bem às filhas. Mas não se deve acreditar que por isso ele renuncia ao que quer que seja, a liberdade que começa, a vida de festa com 50 cavalheiros, a farra, enquanto é recebido alternadamente por uma ou por outra das duas megeras às quais acreditou o poder de entregar os encargos do poder. Então, ele queria ficar na casa de uma e na casa da outra fazendo farra, e não, e no final das contas não deu certo, né? O que ele queria. Quem A vai fo- acolher ele no final é a filha que não fez essa bajulação. e morre, né? Os dois morrem. A formidável minoria shakespeariana mobiliza toda a população de destinos que se entredevoram, pois não é apenas Lear, mas todos aqueles que são boa gente na peça e que vemos condenados sem remissão à desgraça por se fundamentarem unicamente na fidelidade no pacto da honra. Não precisa insistir. Tornem a abrir a peça. Então, ele está dizendo, eu não vou falar disso de novo, vai ler a peça. E também ele está dizendo aqui que todo mundo que era gente fina, boa gente, se dá mal. Que também eu acho que essa coisa do bem, que ele já vem trabalhando desde do capítulo anterior, assim, também que a análise não se trata do bem, né? De fazer o bem, digamos assim, né? Que também não é disso. Ô, Tati, você falou assim que a qualquer momento, né? Então, eu vou dar uma pincelada aqui só para falar do bem. Tá, Notem, fala. tá, mas não vou falar tudo não, para não perder tempo, eu quero ouvir você. Mas, Não, mas pode falar à é, vontade. não, nada. E aí, o que acontece? Nós não lemos ainda a função do bem. Também faltou pulsão de morte, bem como faltou a função do belo. No último encontro, até o Genival leu, fez a leitura para a gente, foi legal, compartilhou com todo mundo, e eu peguei, falei, vamos parar aqui. Eu lembro o significante estrutura. Pô, paramos ali, que estrutura era essa, né? E a gente volta no próximo encontro depois da Tatiana para falar disso. Então, falta muita coisa. Que coisa é essa? Será que é essa coisa do Lacan aqui? Será que é essa pulsão? E comecei a ficar assim, pensando. Então, eu vou ter uma proposta para fazer aqui ao final da sua fala. Se nada durante o percurso da sua fala me fizer fazer outra pontuação, tá? Só Mas avisando. você quer fazer só no final ou quer fazer agora logo? Tá, eu vou esperar você falar mais um pouquinho, mas a gente já sabe que faltou Agora você Lacan. sabe, Há Gislene, uma que falta, há uma você falta. sabe que foi ano passado, eu acho, que a Janaína Carme convidou a Alba. A Janaína estava coordenando os cartéis ano passado e ela convidou a Alba para falar alguma coisa sobre cartel. Eu assisti a Alba Germano, Ah, lá de Aracaju, né? E aí aí eu vi ela falando alguma coisa assim que eu acho que me tocou e é isso, assim. Ela diz assim, toda fala que se pretensa ser psicanalítica não consegue dizer tudo. Então, exato. assim, Lindo, estudar também é disso, né? Você propõe estudar um seminário, mas é impossível estudar tudo, né? é Não impossível. tem como. É impossível e do jeito que a gente quer, né? Linha a linha, passo a passo. Então, a proposta, bom, já que você falou, então eu vou falar. A proposta é que até o Genival pediu, né? Não sei se o Rubens colocou você no grupo dele, Genival. Colocou no grupo de cartéis?
Não, não colocou. Não, Eu sou um descartelizado. não, mas agora é o momento. Coitado, Agora Genival. é o momento. Pode escrever aí. Eu conversei com o Rubens, então eu vou É? perguntar como funciona essa entrada lá no grupo do cartel. A E a pergunta proposta é que da. eu vou propor um tema falando dessa Ah, transgressão do gozo, né? legal. Dessa falta de conseguir terminar, até chegar aqui no tema com a Tatiana, né? Que ficou para trás, desses três temas que eu acabei de falar, para a gente Sim, estudar num cartel de escola, que vai durar 2 anos e que tem legal. né, um sistema diferente, mas também nem tão diferente, porque a gente faz cartel lendo, leitura linha a Sim, linha também, tá? mas se aprofunda mais também. Exatamente. Então, é só uma pincelada que a proposta é essa. A gente vai interromper, talvez nesse encontro mesmo, dependendo ao final, ou a gente ainda encontre mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para colocar sobre isso que eu falei, tá bem? Não, Era mas isso. eu acho que é Então, isso, Giz. Eu acho que é é, isso. Você que sustentou e agora vamos ver o desejo das pessoas também, né? Eu acho. exatamente. Quem tiver desejo pelo tema, fique à É, vontade. Vamos sim. fazer o cartel juntos, e eu acho que é por aí. Tá bom? Mas daí a gente conversa mais ao final. Vai lá, Tati. Obrigada. Então tanto quem vai pela linha da tragédia quanto da comédia, né, que seria a da tragédia seria o Édipo, né, e essa derrisória, essa estabanada seria do rei. Os dois ficam sozinhos e traídos, os dois, né, tanto o Édipo quanto o rei. É, então, aqui nesse seminário, o Lacan está investigando a ética da psicanálise, o que que orienta o desejo humano, e não se trata nem da moral do bem e do mal, mas aquilo que toca o real do desejo, aquilo que está além do princípio do prazer, onde o sujeito se encontra com esse impossível. Lear é a tragédia da perda do amor como significante. Lacan vê na peça o momento em que o laço simbólico, a palavra do amor, se rompe e o sujeito é lançado no real do gozo e da loucura. Ele exige dessas filhas declaração de amor. Dizei, minhas filhas, qual de vós me ama mais? Mas o que ele quer não é um amor, ele quer o significante do amor, ele quer ouvir o amor como forma de gozo narcísico. E Cordélia, a única que de fato que o ama de verdade, ela não responde, ela nada diz. Ela não diz eu te amo, ela diz nada. E esse nada abre o abismo entre o significante e o amor. O amor verdadeiro não pode ser dito completamente. Há sempre um resto, um impossível de simbolizar. O nada de Cordélia é o lugar do real, onde o amor não tem palavras que o contenha. Por isso, Lear não suporta o silêncio e que ele interpreta como falta de amor, quando é justamente o ato mais ético da filha. Ela se recusa a participar da comédia do amor dito, por isso é rejeitada. Ao expulsar Cordélia, Lear pede o suporte simbólico do amor. Ele cai no real do gozo e da loucura. Descobre dosamente que as palavras podem mentir, que o amor verdadeiro não dá para dizer tudo, né? É isso aí. É, E aqui tem um momento que Lacan vê como semelhante com o de antigo, né? De antiga. No sujeito vai até isso até que o Tainan disse, né? O sujeito vai até o limite do desejo, até o ponto que o simbólico cede e o real aparece. Então, nessa coisa do bem dizer, dessa ética do bem, é o fracasso, né? Que isso que essa peça está mostrando. Quando ela bendiz o pai, na verdade, ela bendiz, mas na verdade cai, né? Não ama. Aí, quando ele encontra Cordélia, ele diz: não, não choremos, querida, na prisão cantaremos como os passarinhos na gaiola.
É, mas aí ela morre, né? Então eu acho que é isso, assim, que aí depois dessa coisa aqui no item 2 o Lacan faz referência ao texto Ódio, Culpa e Amor, que é aquele texto que eu só achei na internet em espanhol, que eu coloquei lá no grupo. Vocês viram lá, né? Aí na página 359 ele diz assim: retomemos esses princípios no nível desse homem comum, o qual lidamos e tratamos de ver o que implica. Jones, por exemplo, expressou talvez melhor que outros o álibi moral que chamou de aí falou uma palavra, moralistes, uma palavra lá, isto é, complacência da exigência moral. Ele mostra com efeito que há bem frequentemente naquilo que o homem se impõe como deveres apenas o temor dos riscos a correr se não nos impusemos. É preciso chamar a coisas pelos seus próprios nomes e não colocar através do triplo véu analítico que não é isto que significa que a análise articula no fundo, é o mais cômodo sujeitar-se ao interdito do que incorrer na castração. Então, nesse capítulo, então, o Lacan está retomando a tragédia do rei, interrogando o desejo, e o que acontece quando alguém vai além ultrapassa o Édipo, quando ele diz, né, como ele diz, vai além do Édipo. Então, quando a busca do reconhecimento simbólico ultrapassa a interdição paterna. Ele discute em que o sujeito se depara com o real do gozo, no campo onde a lei moral se culpa e se entrelaçam de modo paradoxal. O texto do Jones, Ódio, Culpa e Temor, propõe uma articulação entre esses três afetos como respostas ao supereu e à ambivalência amorosa. E Jones tenta mostrar no texto como ódio e amor estão sempre misturados. E como o sentimento de culpa deriva da agressividade dirigida ao objeto amado. Ele também nota que o temor é uma espécie de proteção dessa culpa. O medo do castigo vem após o ódio. Lacan retoma isso para mostrar os limites da moral freudiana. A culpa não está ligada ao mal que se faz, mas o desejo que se tem. Então, o que está relacionado com a culpa não é efetivamente ter feito mal a alguém, mas ter desejado esse mal. Só o fato de desejar que já gera a culpa e o desejo né, esse medo de punição. Então, o sujeito, ele não se sente culpado pelo fato de ter agredido o outro, por exemplo, mas mas sim pelo fato de desejar agredir esse outro. É, Então, foi isso que eu pensei quando que ele trouxe esse texto. E o Lacan está dizendo aqui também que quando ele traz esse texto também, ele está querendo dizer que a culpa também está do mandamento do superego de dizer, além de proibir, o superego também determina, goza, né? E isso também gera culpa. Esse mandamento do superegóico de gozar. Ele faz uma pergunta aqui, né, Tatiana, na página 359, abaixo um Hum. pouco do que você leu aí, acho que meio comentando, ele diz assim: antes de aprofundarmos a questão, que bem frequentemente é uma maneira de evitá-la, que significa dizer que o supereu se produz, segundo Freud, no momento do declínio do Édipo. Uhum. Né? Ele
está falando de que é nesse momento do declínio que o, Que o nasce o super. superego. Nasce o superego, né? Digamos assim. Aham. E aí ele fala, é claro que desde então se deram alguns passos para frente, mostrando que havia um nascido anteriormente, diz Melanie Clay, em retorção das pulsões sádicas, embora ninguém seja capaz de justificar, se trata ainda do mesmo supereu. Mas atenhamos-nos ao supereu edipiano, que ele nasça no declínio do Édipo, quer dizer que o sujeito incorpora sua instância. Então, o sujeito vai incorporar essa instância, né? Uhum. Você estava lendo a página 300 e... 359 é aquela que você estava, Aham. e Sim. aí você tinha parado ali no castração, onde Uhum. fala que a análise se articula é que, no fundo, é mais cômodo sujeitar-se ao interdito do que incorrer na castração. Aí Uhum. depois ele vai, tentemos levar um pouco mais nossos miolos. Aí é o Lacan Sim, sim, dando uma brincada aí para aliviar, né? sim. Aí, aí vamos lá, no finalzinho da página 359, ele faz referência à luta e melancolia. Melancolia. Do Freud. Né? Isso deveria colocá-los na trilha. No artigo cérebro que se chama Luta e Melancolia, Freud diz também que o trabalho de luto se aplica a um objeto incorporado, a um objeto no qual, por uma razão ou por outra, não se quer tanto bem. Esse ser amado com o qual tanto nos importamos em nosso luto, não lhe prestamos unicamente louvores, nem que seja por essa sacanagem que que nos fez ao nos abandonar. Então, se incorporarmos ao Pai por sermos tão malvados como nós mesmos, e talvez termos com esse Pai muitas recriminações a fazer. Então, assim, esse objeto, quando é incorporado, ele é incorporado de uma maneira ambivalente, porque ele é um objeto que abandonou, né? Então, essa coisa do tá, tá aí. E aí ele, falando dessa coisa, desse objeto, ele retoma a coisa da frustração, castração e privação que ele trabalhou no seminário 4. Então, ele, ele trabalhou esse frustração relacionado com a mãe simbólica, castração com o pai real e privação com o pai imaginário que ele trabalhou no seminário 4, né? Então, a frustração seria a falta de objeto que foi experimentado. Se experimentou desse jeito, mas foi retirado. Então, por exemplo, o peito, a presença da mãe. Então ele é frustrado disso. O sujeito sente como se esse objeto existisse, quer dizer, então a mãe poderia cuidar dele, a presença materna poderia estar, mas ela não faz, né? Então, quem faz isso então, a agente dessa frustração é a mãe simbólica, no sentido não a mãe simbólica, não no sentido da mãe propriamente dita, né? Mas a função materna, que é essa que pode dar o cuidado e frustra o sujeito desse cuidado. A privação. A privação é o pai imaginário. É a falta é uma falta de objeto que não existe, um objeto inexistente. Então, é a falta estrutural. Então, por exemplo, a criança pensa que a mãe tem o falo, mas ela não tem. Ninguém tem, na verdade, né? Porque o falo não se confunde com pênis. Então, assim, é essa privação desse objeto que não existe, né? Então ele pensa que o pai imaginário, ele impede o acesso a esse bem, impede o acesso a esse falo. Então, esse pai imaginário, ele não é o pai simbólico, é o pai tido como um rival, né? Então, é isso. E a castração?
A castração é a falta simbólica do falo como significante, né? Então, a castração é o sujeito se dar conta, né? Seria perceber que ele pode, que não tem o que o outro não é completo, o outro o outro também é barrado, né? Seria essa, se dar conta disso, assim, a castração, a minha, a castração é do outro, enfim. Então, ele retoma esses três, frustração, privação e castração, que ele trabalhou no seminário 4. É, então, aí vamos para o item 3. Nesse terceiro e último tópico do capítulo, ele vai retomar o nome do pai, complexo de Édipo, formação do supereu e desejo. Ele diz assim: todos sabem que a castração está ali no horizonte, evidentemente jamais se produz em algum lugar. O que se efetua está na relação com o fato desse órgão, desse significante. O homenzinho é o suporte, sobretudo lastimável, que aparece, antes de mais nada, sobretudo privado dele. É aqui que podemos entrever a comunidade de sua sorte que a menininha experimenta, a qual se inscreve de maneira muito mais clara nessa perspectiva. Quando eu li isso aqui, eu fiquei lembrando, eu estou fazendo um cartel com a Zilda, achado lá do Belo Horizonte. A gente está falando sobre estudando a travessia da fantasia. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela diz assim: diante de outro homem, o homem se feminiliza, ele fica feminino diante de outro homem, porque ele sabe que ele não tem o falo. Ele sabe que o pênis não é falo. Então, diante de outro homem, ele fica mais. Ele pega uma posição feminina, porque ele sabe disso, né? Eu achei muito interessante que a Zilda diz que tá bem aqui nessa coisa, né? Que o Lacan diz que o homenzinho é o suporte lastimável. Por quê? Porque no fundo ele sabe que o pênis não é falo. Né? Ele sabe que ele também não tem, né? É, O que está em questão é essa virada em que o sujeito se dá conta muito simplesmente o que todos sabem, que seu pai é um idiota, um ladrão, segundo o caso, ou simplesmente um pobre diabo, que como de hábito um velho caquético, como no caso de Freud. Velho caquético, certamente bem simpático e muito bom, mas que deve ter comunicado a sua revelia a ele, como todos os pais, os movimentos em atropelo daquilo que se chama de antinomias do capitalismo. Ele deixou Freiberg, onde não tinha mais nada para fazer, para instalar-se em Viena. Isso não é uma coisa que não passa despercebida para a mente de uma criança, nem mesmo quando ela tem 3 anos. É justamente porque Freud amava seu pai que foi preciso que ele tornasse a lhe dar um tamanho de um gigante da horda primitiva. Então, eu achei interessante isso aqui e lembrei daquela cena, né, do Freud com o pai dele, quando criança, que ele encontra uma pessoa que era uma pessoa nazista, né? Uma pessoa contra os judeus. Aí ele manda o cara sair, o pai do Freud sair e andar na sarjeta. E ele faz isso e o Freud presencia, né? Então, assim, então o pai aí como um pobre diabo, como Lacan disse. E não é isso que resolve as questões de fundo. Não é essa questão essencial, a história do Édipo não nos mostra. Se o Édipo é um homem completo, se o Édipo não tem complexo de Édipo, é porque em sua história não havia pai algum. Aquele que lhe serviu de pai é seu pai adotivo. E nós estamos todos nessa, meus bons amigos, pois afinal das contas, pater, então, o pai é aquele que nos reconhece. Estamos, no fundo, no mesmo ponto de Édipo, embora não saibamos. Quanto ao pai que Édipo conheceu, este só é, muito precisamente, como o mito de Freud indica, um pai uma vez morto. Então, nós estamos todos nesse aqui, o pai é aquele que nos reconhece como filhos, né? Que ele está dizendo aqui. E também, quando ele diz que o pai é um pai morto, o que ele está dizendo é o pai, a importância do pai como pai simbólico, né? O pai que sustenta a lei simbólica, né?
nesse sentido. Mas, mas todo ser humano, seja menina ou menino, ele tem várias fases de consideração em relação ao pai, né? Quando pequeno, ele é o herói. Aí, quando ele está adolescente, é aquele pai que já está ultrapassado. Aí, quando ele fica mais adulto, aí ele já observa as fraquezas do pai. Todos nós passamos por essa fase, né? Sim, Da- e até ia pensar também nessa coisa, né? Você falando, eu pensei no Bate-se uma criança, né? Que é aquele ah, texto que é super difícil também, que tem essa coisa da fantasia do pai, que é aquele. Então, tem primeiro um professor ou alguém que tem esse lugar de pai batendo numa criança que não seja. Aí, primeiro é a criança, depois não é ela, é outra criança, é uma outra pessoa do sexo oposto, enfim. E que essa coisa de ser bater, se apanhar pelo pai é o substituto de ser amado pelo pai. Então, essa relação com o pai tem várias. várias, várias facetas aí, né? Várias. Esse texto tem algum grupo atualmente estudando ele novamente, Tati? Você sabe, Não não? sei, mas esse texto é assim. Nós estamos estudando esse texto nesse cartel que eu estou falando da Zilda, né? Que Ah, eu tô tá. É fazendo, aí difícil, ela, né? porque, Seminário. porque fala da fantasia, né? Da É, criança. é, E assim, e ela diz, a Zilda diz, é um dos mais difíceis de Freud. é, Que tem essa. É muito. E é é. tão interessante, assim, até a gente estava falando Não- sobre isso, porque como Manda que para nós esse texto aí. Seminário. Compartilha conosco esse texto. O Bates uma criança, eu vou É, botar. Vou ah, botar. Ele tá, eu acho que tá naquele. Eu vou olhar aqui certinho qual livro, mas tem no Ele está Freud, tem, no seminário 4, né? Gislene, Ou ele é o fala 3? sobre ele. Quer ver? Eu dei uma pesquisada, ele fala sobre ele em muitos lugares, quer ver? Ah, vários outros. Vários outros. Ele fala aqui, quer ver? Ele fala, quer ver, ó. Lacan fala, a gente, ó. é, Ele fala no seminário 6. Hum, Ele fala, peraí, sobre esse texto. Ele fala no seminário 7, oh, no hum, seminário 7, não, no no, seminário 8, do amor. no seminário 11, Hum, no seminário 14, que é a loja do fantasma, e uhum, no texto Subversão do sujeito à dialética do desejo, no inconsciente freudiano, ele fala. Então, ele fala em um monte de é, lugar sobre essa. Mas vou colocar certinho onde que tá, qual que é o uhum, livro do Freud que ele tá, mas é um texto muito, muito bom, assim. isso. Tem um É, outro livretinho que tem o texto da Ana Freud sobre a fantasia de Surra, que complementa, que é quase um complemento, uma continuação. esse eu não conheço, esse Ah, texto da Ana coloca aí É Freud. pra um gente, livretinho Reis. Como que com é o o nome nome dele? Bate-se uma Criança. Bate, mas Eu qual que é? vou postar o PDF para vocês. Esse Ah, da E Ana são Freud eu não textos conheço. curtos. É Marco Antônio Coutinho Jorge, que colocou os dois, e ele faz a introdução. Ai, que legal. É bem interessante, me parece complementar o texto do Freud. Esse eu não li ainda. Não conheço. Vai ser bom quando você colocar lá. isso. Então, no item 3, no último tópico, ele vai retomar o nome do pai, o complexo de Édipo, formação de super-eu e desejo. Ah, não, isso aqui eu já falei, né? Já falei do texto falei da Zilda e tal. É, Isso não se resolve as questões de fundo. Não é questão essencial como a história do Édipo nos mostra. Se o Édipo não é um homem completo, se o Édipo não tem complexo de Édipo, porque na sua história não há pai nenhum. Aquele que lhe serviu de pai era o pai adotivo. E nós estamos todos nessa, meus bons amigos. Afinal de contas, o pai é aquele que nos reconheceu. Estamos no fundo ao mesmo tempo, ao mesmo ponto de Édipo, embora não saibamos. Quanto ao pai de Édipo, conheceu este e só, muito precisamente, como o mito de Freud indica um pai uma vez morto. É, É igualmente ali, como eu já te disse mil vezes, está a função do pai. A única função do pai em nossa articulação é de ser um mito, sempre unicamente o nome do pai
Isso é, nada mais do que o pai morto, quando Freud nos explica em Totem Tabu. Mas é claro que para isso seja plenamente desenvolvida, é preciso que a aventura humana, nem que seja em esboço, seja levada a seu termo, ou seja explorada a zona que o Édipo avança após ter dilacerado os olhos. Aí ele diz que esse é o sentido daquilo que Jones produziu quando fala em afânice, vinculado ao risco de ser considerável simplesmente de não desejar. O desejo de Édipo é o desejo de saber, e a chave está na enigma do desejo. Porque nesse texto também, Jones fala sobre esse termo afânesis como um medo da extinção do desejo. Então, esse afã seria um medo de não desejar. Só que no texto ele coloca esse desejo como ligado ao desejo sexual, como a libido, né? Mas que não é isso que o Lacan está dizendo, né? Não tem como deixar de desejar, porque o desejo, ele não é satisfeito, ele é falta e ele é efeito significante. Então, não é disso, ele traz essa coisa do medo de não desejar, mas não é disso que ele está dizendo aqui. Aqui não é disso que ele está trazendo aqui. É, para o homem comum, dado que o luto do Édipo se encontra na origem do supereu, duplo limite, da morte real arriscada à morte preferida, assumida. Ao ser para a morte, não se apresenta senão sobre o véu. Esse véu se chama por Jônio de ódio. Por meio disso, vocês podem aprender porque não é a ambivalência do amor e do ódio que todo autor analítico consciente, se assim posso dizer, se situa no último termo da realidade psíquica com a qual lidamos. No finalzinho da página 362. Para o Édipo que vai para além do me finai, do verdadeiro ser para a morte, de sua maldição consentida, até os esponsais como aniquilamento, considerando como termo seu voto. Aqui, nada há mais do que o verdadeiro invisível desaparecimento é o seu. A entrada nessa zona é para ele constituída pela renúncia aos bens e ao poder, no que considera a punição que não é punição. Ele se arranca do mundo pelo ato que consiste em cegar-se, e somente aquele que escapa das aparências pode chegar à verdade. Os antigos sabiam disso. O grande Homero é cego, Tiresias também. E o E Joyce, e o Joyce vai ficar cego também, o nosso Joyce lá do Ulisses. é Ele vai perdendo a a visão, visão. até quando ele conclui o último livro dele lá, o Finnegans. Então, Uhum. a cegueira leva a olhar para dentro, né? E aí passa a ser um adivinho, como Tiresias. Psicanalista parece que é esse Tiresias, né? E Lacan acrescenta que a interiorização da lei não tem nada a ver com a lei. É possível que o superior sirva de apoio à consciência moral, mas todos sabem muito bem que nada tem a ver no que ela se refere às exigências mais obrigatórias. Aqui tem, acho que aqui tem relação ao imperativo goza, né? E, e aí Lacan encerra o capítulo dizendo que da próxima vez falará das consequências da relação do homem com o desejo. E deu 2h59 e nós acabamos o capítulo. Olha Que só. lindo, Tati, que maravilhoso. Deu para fazer assim ai, estimular, né? É um estímulo Agora é atiçar o desejo, botar o povo para trabalhar, né, para Gislene? trabalhar, né? Que é isso. Eu acho que a nossa leitura começou com esse objetivo, né? Porque eu falei lá, fazer a leitura linha a linha, dos conceitos, mas a gente quer ir além, né? Esse era o objetivo aqui de estudar sobre a ética. Por isso que eu achei que é um momento de dar uma parada, Sim, vamos, né? Vamos também acho. acalmar agora, porque senão vai ficar na onda, sabe essa onda, essa coisa de fazer, né? Não é, é o objetivo, vai além. Acho que é por aí. Sim, sim. E foi lindo, foi um trabalho maravilhoso. Vocês estão de parabéns, incríveis, ó. Ah, Bato palma para vocês. parabéns para todos que vieram aqui Eu vou estudar aproveitar o junto, espaço falar.
para convidar vocês, quem puder participar. O Tainan está participando, o Genival também está participando. A gente está lendo em conjunto, linha a linha. O Genival já leu várias vezes Ulisses, então ele é uma contribuição muito generosa e muito importante no nosso grupo, que a gente está lendo, eu e Rocio, lendo nas quartas-feiras, quinzenalmente, lendo Ulisses de Joyce. Então, quem quiser participar será bem-vindo e tá muito gostoso. Às Exato. quartas-feiras, né? De 15 em 15. 15 dias, às quartas-feiras, né, teremos ainda E mais três horário, Tati, 18 horas, né? 18 horas. A gente vai Uhum. ter três encontros ainda esse ano. Aí ano que vem vai demorar, porque a gente está indo, É um continuar, né? mas estamos indo. Sim. Estamos indo. Estamos Então, indo. E a mas Tati concluiu numa pontualidade campograndense, né? Nem britânica hoje. incrível, né? Maravilhosa. E a gente vai passar um pouquinho, então, porque eu queria ouvir vocês agora com relação a essa proposta, né, que eu fiz, e é do meu desejo, que vai além. E a gente vai ter um encontro ainda, pelo nosso calendário, dia 17/11. Então, a minha questão é essa. O que que a gente faz com esse encontro? Vocês têm alguma dúvida? Querem continuar esse estudo aqui com a Tatiana? Você poderia, Tatiana, continuar Dia esse 17, outro, aí eu falaria o outro capítulo. falar de outro capítulo Ah, e a gente eu fecharia. comecei a preparar, eu não terminei. Porque eu viajei, aí eu preparei isso aqui, esse capítulo 23 antes da viagem. Eu posso ver aqui que eu consigo fazer até o dia 17, se vocês quiserem. O que que Vamos ver vocês o que falam? tá. Então, agora vamos abrir para Legal, todos, né? legal. Continuar. Genival, não deu para ouvir. Fala de novo, por favor. É, eu acho que é legal a gente continuar, Tati. Continua fazendo essa exposição e aí a gente vai seguindo aqui. Aí a gente vai para aquela linha do cartel dentro daqueles temas que você propôs, né? Perfeito. Que bom que você Então, gostou, hein? E está então eu vou disposto a convidar vocês, embarcar. todo mundo. Vamos fazer assim, então. Todo mundo vai lá no capítulo 24, que é o último, dá uma Valeu. lida, dá uma É, estudada, e a gente vamos fazer uma fala conjunta. Então, eu falo um pouco, vocês falam um pouco, o que que vocês acham? Legal, que é o que o pessoal gosta também, né, de fazer. Vamos fazer assim? é o Então, capítulo 24, inclusive, Janaína, Tainã, já li esse capítulo. Interessante. pode ser? Pode, acho que é legal. E é bonito, né? Eu acho que você agiste conforme seu desejo. É lindo, é a Ah, questão inicial do estudo. É isso, sim. Primeiro encontro, vamos finalizar com chave É. de ouro. Então, tem um vamos. apólogo aqui da Caixa Registradora que ele traz, é muito interessante. Então, todo mundo, eu vou falar um pouquinho, mas todo mundo vai falar. Responsabilidade geral, hein? Pode ser? Que delícia. Então, tá. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Camila? Só agradecer também. Acho que foi um percurso muito bacana, principalmente para mim, que tinha dificuldade, como eu falei para você, né, da disciplina. Acho que fui bem disciplinada nesse 1 ano e meio. Nossa Senhora, foi demais. Tá de parabéns, Camila. Que delícia. Eu também agradeço a Camila, a Tainã, a Janaína, a Deise, a Tati, a todos que vieram aqui, ao Genival e aos anteriores, né? Que veio a Andréia. Eu não vou falar o nome agora, porque não está escrito, senão eu vou esquecer de alguém. Mas todos, né? Que A vieram, o Pri, Marcelo. Oi? Priscila. A Priscila, quem mais? A Giovana. Todo mundo me ajuda, Uhum. então. Vamos agradecer eles juntos. Gostei. Responsabilidade dividida, que eu acho que Todo mundo. a ética é isso. A ética da E, psicanálise, a ética do desejo de cada um, né? Quem mais, gente? Que se lembraram? Marcelo Bueno, né? Giovana, Priscila, Tatiana. Eu acho que nesse último capítulo ele vai usar esse texto aqui, não é? do, Vai, eu ah, acho que Sófocles. E eu comprei e eu não li ainda. Então, tenho a tarefa de ler É a até, tarefinha, né? até a gente, até o dia 17. Bom, enfim, vai, temos mais vai ler trabalho. em grego, né? Vai ler em grego aí. Só sou no original, né, Genival? Deus me Original. perdoe.
Tá bom, Não dou gente. conta Olha, de ler nem português. com certeza. Um beijo para vocês, então. Beijo, Obrigada a gente. todos. Então, até Até dia dia 17. 17. Tchau, até. Até lá.